Olá, tudo bem? Shalom, boa noite. Bem, nós estamos com esta live com o intuito de falar um pouco sobre a patrística. Para muita gente esse nome talvez foi desconhecido. Patrística fala do período do primeiro século ao quarto século, né, da era cristã. São chamados os pais da igreja. Mas nós vamos voltar um pouquinho para poder chegar nesse ponto e falar a respeito de tais fatos, de tais ideias dentro de um conceito religioso e filosófico, né? Porque toda ideia religiosa ela foi tirada de conceito filosófico, introduzida dentro de um pano de fundo com critério religioso e a partir daí para chegar até onde nós estamos hoje. Então, a filosofia antiga, ela vem desde o século VI antes da era cristã ao século VI depois da era cristã, né? Compreende os 4 grandes períodos da filosofia greco-romana, indo dos pré-socráticos aos grandes sistemas dos períodos helenísticos, né? Então, existiam esse período de 6 antes da era cristã até 6 depois da era cristã. E daí, no início do século I ao século VII, nós vamos ter o inicia-se com as epístolas de Paulo, os evangelhos, ou o evangelho de João, e termina no século VIII, quando teve início a filosofia medieval. Então, a filosofia desse período é conhecida com o nome de filosofia patrística, né? Por causa de quê? Dos pais da igreja, daqueles que deram origem aos conceitos filosóficos, doutrinários, os pilares filosóficos que foram trazidos da filosofia para o conceito de religiosidade, certo? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso, vamos de uma forma bem gradual para que você possa entender o que exatamente aconteceu. Então, a filosofia desse período é conhecida com o nome de patrística, pois foi a obra não só de 2 apóstolos, no caso do Paulo e do João, mas também dos chamados pais da igreja, isto é, dos primeiros dirigentes espirituais e políticos do cristianismo. Após a morte dos apóstolos, né, a patrística resultou do esforço feito pelos 2 apóstolos intelectuais que o cristianismo tem até hoje, que no caso é o Paulo e o João, e pelos primeiros pais da igreja para conciliar a nova religião, que é o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, pois somente com tal conciliação seria possível convencer os pagãos da nova verdade e convertê-los a ela. Então, era necessário haver essa, vamos dizer assim, fusão dos ensinos do Paulo e João, que eram os mais intelectuais dos apóstolos, isso baseado dentro de uma visão cristã, até os pais da igreja, eles fazerem uma forma de conciliar agora essas ideias de Paulo e João e conciliar com a nova religião, que era o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, pois só dessa forma haveria essa conciliação e seria possível convencer os pagãos da nova verdade e convertê-los a ela. Então a filosofia patrística liga-se, portanto, à tarefa religiosa da evangelização e a defesa da religião cristã contra os ataques teóricos e morais
que recebia dos antigos. Então, os nomes, vamos falar um pouco sobre os nomes mais importantes, que foram Justino, né, que eram os pais da igreja, Tertuliano, Orígenes, Clemente, Eusébio, Ambrósio, Gregório, que chama Gregório Naziano, e o João Crisóstomo, e o conhecido Agostinho, né, que chama de Santo Agostinho. E ainda tem o Boécio. Então, estes são os nomes de alguns dos mais conhecidos pais da igreja. Por isso vem o nome desta filosofia chamada de patrística, porque esses nomes aí foi que deram toda a ideia teológica para que o cristianismo ele realmente tivesse essa atuação com as pessoas que se convertiam, com os novos, convencer os pagãos da nova verdade religiosa que estava surgindo a partir do primeiro século. Então, através das verdades ou dos entendimentos filosóficos, que eles começaram a atuar para formar essa teologia, porque teologia é algo que não existia da forma que se entende, nem existia o nome teologia. A teologia ela foi tirada, essa palavra teologia ela foi tirada da filosofia, é um ramo da filosofia. Quando a filosofia foi introduzida dentro desse critério religioso, então esse ramo, aí cria esse nome teologia, que quer dizer estudo de Deus, né? Teologia, a palavra grega, e a partir daí eles fizeram essa junção das ideias de Paulo e de João, que eram os apóstolos mais intelectuais da igreja na época, primeiro século, e eles deram essa ênfase para conciliar a nova religião, que era o cristianismo, com o pensamento filosófico, senão ia ficar algo antagônico. A filosofia falava uma coisa e a religião falava outra. Então, para que houvesse esse casamento, né, vamos dizer assim, então estes homens, os pais da igreja, que deram toda essa, vamos dizer assim, esse impulsionamento da filosofia dentro do conceito religioso. Então, daí se vem a filosofia patrística, né? Quem não estudou, quem quiser pesquisar, estudar um pouco sobre patrística, então você vai encontrar que eles, Justino, Tertuliano, Orígenes, Clemente, Eusébio, Ambrósio, todos esses são os verdadeiros pais da igreja. Quando dizemos pais, porque são o quê? Os criadores da igreja, do cristianismo em si, né? Então, se você voltar na história, se você voltar no conceito religioso, antes dele não existia conceito religioso da forma que se entende hoje. É tanto que o cristianismo ele tem dois pilares filosóficos, um de Platão e o outro de Aristóteles, né? O de Platão, no caso, é a questão da predestinação. É uma ideia filosófica de Platão, já desde 4 séculos atrás, antes da era cristã. E de Aristóteles, que aí é uma outra que diverge, né, da ideia filosófica de Platão, que é que o homem é quem faz escolhe o seu destino. Ele tem o direito de escolher o que ele vai fazer, e daí ele escolhe o destino dele. Tanto que a igreja tem esses dois pilares, que aí dois nomes, dois renomados dentro do cristianismo que está se iniciando, que é o caso de Agostinho, né, e de Tomás de Aquino, que pegam esses pilares da filosofia e dão essa base, trazendo para um conceito, para uma visão religiosa que se tem até hoje dentro do cristianismo. Então, fica para você
esta pequena palavra dentro da história, no início do cristianismo, e que poucos cristãos conhecem. Não sei aqueles que estudam, fazem estudos teológicos de uma forma mais aprofundada, eles têm esse conhecimento. E hoje também existe o Google, né? Os livros de história que desmistificam um pouco a ideia do entendimento, do conhecimento dentro da visão cristã que se tem hoje, né? Eu entendo que hoje aqueles que estudam menos dentro da sua religiosidade, que procuram entender as fontes, as origens, a origem da sua fé, da sua crença, da sua religião, então essas pessoas continuam patinando, né? Eles só ouvem o que os líderes falam, mas eles não têm conhecimento daquilo que realmente eles estão vivendo, que eles entendem, que eles pregam e do que eles colocaram a sua fé. Então fica para você esta palavra, esta informação. Tá bom? Shalom, boa noite a todos.